A construção da nova sede da Escola Municipal Professor Domingos Angerame, no Jardim Pedra Branca, em Ribeirão, parou de novo. Será mais um semestre sem atender aos alunos do bairro. A Prefeitura rescindiu o contrato com a construtora que teria abandonado a obra. A escola está quase pronta. Faltam menos de 3% de obra para terminar e parou. Segundo a Prefeitura, porque a empresa abandonou a construção, que começou em maio de 2020, com previsão de acabar um ano depois. Ao longo da pandemia e agora 2022 e 2023, a empresa veio apresentando alguns problemas. Em razão disso, a Prefeitura rescindiu o contrato, então cancelou o contrato com essa empresa. Falta muito pouco para terminar a obra, mas ainda assim a empresa abandonou o canteiro. Então a ideia agora é fazer uma nova licitação para esse saldo remanescente, que é pouco mais de R$200 mil, menos de 3% do total do contrato, e que a gente possa, neste primeiro semestre, concluir essa obra para, no segundo semestre, fazer o atendimento dos alunos. Mesmo com a justificativa do secretário de Educação e a punição da Prefeitura à empresa que foi multada, o GEDUC, Grupo de Atuação Especial em Educação do Ministério Público, se manifestou no caso e cobra mais transparência do município. Esses rearranjos, esses aditamentos, fracionamentos e correções dos rumos das licitações são todos passíveis de fiscalização, já que a administração não o faz normalmente, levando ao conhecimento da população pelo princípio da transparência e da legalidade. Nada obsta que o Ministério Público fiscalize, e é o que realmente vai acontecer, com a instauração de um procedimento específico e cobrança de informações, inclusive visando aí a aceleração, pelo menos, o direcionamento correto e adequado dessas obras, dentro de um critério de legalidade, para que elas sejam concluídas e trazer mais esse benefício à população daquela região. A construção da escola já deu o que falar. Um erro no projeto deixou de fora a instalação da caixa d'água, que foi outro motivo de atraso no ano passado. Depois da descoberta e de muita indignação pela Prefeitura ter esquecido de contemplá-la, foi colocada no devido lugar. E mesmo assim, a unidade ainda não começou a funcionar. Já faz muitos anos, que está isso, Desde quando as crianças foi 4 anos, 5 anos atrás, que já foi para os Campos Elísio, Então, foi muito tempo esperando, E os pais têm que se sacrificar, às vezes, pais que têm 3 filhos que estudam aqui no bairro, 2 que estudam aqui, 1 que estuda lá, e tem que ficar se desdobrando para ir para lá para o bairro, lá para os Campos Elísio, É o caso da Patrícia. Ela tem 3 filhos que foram estudar nos Campos Elíseos, bairro bem longe de onde moram. Por enquanto eles estão indo de ônibus, que a prefeitura deu o ônibus, mas fica longe, para reunião de pais, para a gente estar colaborando com a escola, fica muito longe. A gente precisava saber, o que acontece, porque eles começam a obra sempre e nunca termina. A obra nem terminou e já apresenta problemas estruturais. Segundo a Michele, tem salas de aula com infiltração no telhado e o chão todo molhado. A mãe de aluno também fala de segurança. É uma escola muito aberta. Então, o que eu estava olhando são as grades que são muito baixas. São crianças pequenas e que não têm segurança nenhuma. Então, qualquer pessoa que chegar aqui vai ver criança aqui embaixo, vai ver que as crianças vão ficar muito expostas. Qualquer um que passar aqui pode ver, E lá atrás também dá para fundo para uma mata. Então, se alguém pular na escola, ou sei lá, porque não pegar alguma criança ou alguma coisa, entram e ninguém vai ver. Os problemas envolvendo a Escola Municipal Professor Domingos Angerame não são de agora. A unidade, que é da década de 40, funcionava em outro prédio que foi interditado em 2018 por várias irregularidades. Entre elas, falta do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Na época, a Justiça determinou o fechamento e de lá para cá, os alunos foram remanejados para outras unidades. Tão graves eram as irregularidades que o juiz determinou o fechamento em uma liminar da escola, E o gestor, é interessante relembrar isso, ao invés de proceder às reformas adequadas, dizendo que, na verdade, a escola tinha uma série de dificuldades de readequação, optou pela construção de um novo prédio. Esse prédio, inclusive, ao invés de ter sido dado um direcionamento, porque ali foi colocado dinheiro público, Esse prédio, infelizmente, foi abandonado pela administração. Isso, inclusive, consta na ACP
que foi ajuizada à época. E hoje o que a gente tem a ideia é de que houve uma vandalização generalizada desse prédio e, por enquanto, o que nos vem a informação é de que estão somente em pé as paredes. O resto foi todo retirado de lá. Bom, o problema da administração, então, é exatamente esse. Sempre vem dizendo que estamos construindo, estamos fazendo, estamos providenciando, entretanto, não há transparência. A escola estava instalada em um outro endereço, em outro prédio que foi interditado, e a escola passou a funcionar na João Clapp, nos Campos Elíseos, mas os alunos sendo transportados. Por isso que a prefeitura decidiu, encontrou um novo terreno, decidiu construir uma nova escola para atender 800 alunos, uma escola maior que a escola antiga, com melhores condições, mais moderna, toda nova. Enfim, a gente sabe da situação dos alunos, por isso a intenção da prefeitura de também alocá-los numa nova edificação. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. Educação é sempre um assunto muito importante, por isso a gente segue nessa linha, falando agora com a Anita Carvalho, psicopedagoga. Anita, qual que é o prejuízo para essas crianças da Escola Domingos Angerame que foram transferidas para outras unidades por conta da construção, né, dessa nova sede? Essa nova sede não termina nunca. Ótima tarde. Boa tarde. Sim, veja bem, na educação, principalmente quando a gente está falando da pequena, né, da primeira educação básica, onde pegam as crianças na sua tenra idade, vamos dizer assim, aonde ela está em processo de formação. Existem alguns fatores que nós precisamos sempre estar muito atentos. Um deles é a segurança, né? E eu não digo apenas de uma segurança de estrutura, como nós vimos aí na reportagem, a estrutura do prédio, que realmente precisava passar por reforma ou uma construção nova. Mas eu digo segurança de tudo que envolve. Porque, veja, quando você pega crianças que iam estudar numa determinada unidade e você as remove, falando, dizendo que por algum espaço de tempo apenas, por um momento temporário, o que vai causando isso? Ansiedade, né? Um certo desconforto, uma expectativa em voltar. E por elas não terem ainda uma maturação cerebral definida, pronta para responder bem a isto, o que acontece? Começa a ter prejuízo no seu aprendizado, sim. Porque a gente não consegue aprender quando nós não temos segurança. Nosso cérebro, ele precisa de uma rotina e de uma rotina segura. Os pais também reclamam, Anita, que ficou longe, a escola é longe, fica difícil para eles irem nas reuniões, acompanhar de perto ali o aprendizado dos filhos. O atraso de uma obra que gera uma cadeia de consequências. Sim, exatamente, é isso que eu estou falando, né? Você cria uma expectativa na família, tá? E essa expectativa é passada para as crianças e as crianças sentem. E aí o que acontece? Não tem aquela segurança, aquela confiança e fica sempre aquele sentimento de temporário. E isso é muito ruim, principalmente nessa fase onde nós trabalhamos, começamos a trabalhar, né, nos conteúdos, a alfabetização. Então, são cuidados que nós devemos ter com a educação dos pequenos. Em 2018, o prédio antigo foi interditado por diversas irregularidades, entre elas a falta do laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros. Essa é uma situação preocupante que lá na época envolveu sim a segurança dessas crianças. Sim, e que bom que viram isso, né? Então, e tiraram, removeram, porque realmente quando você olha as fotos, as imagens do prédio anterior, você vê que sem chance, né? Não dá para você trabalhar num local daquela forma, nem para os profissionais da educação e muito menos você ter as crianças ali. Enfim, o Ministério Público de Ribeirão Preto está de olho, cobrando, acompanhando de perto a situação da educação e o que compete aos pais, então, dessas crianças. É ficar em cima, né? Assim, é cobrar realmente esse posicionamento que, claro, o Ministério Público agora está tomando, aliás, já estava tomando, né? Mas ficar atentos e cobrar realmente isso, né? Que as providências realmente aconteçam, que o prédio saia, né? Não somente do papel, agora ele já está até pronto, mas que realmente ele possa ser inaugurado com a segurança que eles necessitam.
E o quanto antes, né? O secretário disse aí que falta só acho que 3%, né, dessa obra para terminar, então realmente que termine o quanto antes e dê um ensino ainda melhor para as crianças que moram ali naquela região. Anita Carvalho, psicopedagoga, agradeço muito, viu, a sua presença aqui. Desde já, um bom fim de semana para você. Obrigada. Até a próxima.